Seja bem-vindo a este canal. Aqui eu falo sobre orçamento, planejamento e gestão de obras. Nesse vídeo de hoje eu quero te explicar a diferença entre culpa e responsabilidade. A gente, como gestor de obra, a gente tem uma responsabilidade de fazer com que tudo que esteja previsto ali no projeto seja executado dentro do prazo, dentro do custo, com qualidade e garantia. E segurança também. Então, por que eu trouxe esse assunto aqui hoje pra gente? Tudo que acontece numa obra é de responsabilidade do gestor, mas não é culpa nossa. Eu vou dar um exemplo para você vai entender em relação a isso. A gente recebeu um apartamento de uma construtora aqui em Recife para poder a gente fazer uma reforma. Então, a parte de demolir e construir ali do layout e boa parte do revestimento do apartamento já havia sido entregue por essa construtora. O que a gente fez foi revestir área molhada, revestir alguma parte do piso, né, parte de gesso, instalação elétrica, etc. Então, nessa situação desse apartamento, por exemplo, o que aconteceu? A gente, quando foi liberado a ligação do gás para esse apartamento, que a gente solicitou a instalação do boiler e foi testar a água, né, do chuveiro, se estava quente ou não, se estava funcionando ali da maneira correta. O instalador do boiler verificou que havia algum vazamento de gás em algum determinado local que estava com a pressão baixa, estava caindo ali a pressão. Então ele disse: Cândido, existe algum vazamento, né, que possa estar ocasionando isso. Como a instalação tinha sido feita pela construtora, a gente entrou em contato com a assistência para poder eles voltarem ao apartamento para poder verificar aonde poderia está acontecendo esse vazamento. A questão é que o apartamento estava totalmente pronto. Essa parte de instalação de eletrodoméstico, boiler, para poder fazer teste de entrega, já foi no final, onde a gente estava executando ali a limpeza final, né, pós-obra, para poder entregar o apartamento. Então, quando essa construtora retornou para verificar isso, ela viu que o vazamento, né, esse vazamento do gás ali, estava embaixo do piso, né, ela pegou ali o percurso do gás e da mangueira, né, do gás da instalação, e foi seguindo e viu que estava embaixo do piso, no meio da cozinha. O que eu quero falar para você é o seguinte: foi culpa da Cândido Engenharia? Não. Porém, era responsabilidade nossa orquestrar todo essa equipe, né, que envolvia parte de marcenaria, porque teve que tirar móvel ali do balcão, envolvia parte de granito, porque teve que tirar o rodapé para poder tirar a marcenaria, a parte de pedreiro para poder abrir e depois fechar, né, colocar o revestimento demolido no lugar novamente. Então foram envolvidas 4 equipes. Então a equipe do gás, a equipe da marmoraria, da marcenaria e de pedreiro. Então assim, não foi culpa da Cândido Engenharia, porém era responsabilidade nossa como gestor de obra, orquestrar essas equipes para que chegasse nessa resolução do problema. Então, o que eu quero falar, todo mundo ali que estava envolvido, né, teve custo de alguma coisa? Teve. Além de mão de obra se disponibilizada, né, de ter disponibilizado para realizar tal serviço, teve compra de alguns materiais também. Mas assim, como gestor, o que é que eu fiz? Eu orquestrei ali, reuni os encarregados de cada equipe e disse: olha, vamos esquecer aqui, de fato, de quem é a culpa do problema, né, e quem foi o culpado de ter acontecido isso, e vamos focar na solução. Então eu preciso do apoio da marcenaria, eu preciso do apoio do granito, eu preciso do apoio do pessoal do gás, eu dou esse apoio da parte de pedreiro para que a gente revestir novamente aqui o que tiver de revestir. Mas vamos focar na solução, né? O cliente já estava com a mudança já programada para o final de semana. Isso aconteceu de uma quinta para sexta, ele iria se mudar no sábado. Então a gente teve que organizar toda essa equipe para na segunda-feira fazer esse ajuste, né? Finalizou na terça, na quarta uma limpeza final para poder se mudar na quinta-feira, ficar liberado o apartamento para a mudança na quinta-feira. Então veja, em nenhum momento, né, eu imaginei ali, não é culpa da Cândido Engenharia, e sim é responsabilidade minha resolver isso para o meu cliente. Né? Menos ruim que a gente estava ainda na obra. Imagine se esse problema tivesse sido levantado depois que meu cliente tivesse se mudado, já com o apartamento em uso, vamos dizer assim, além do perigo de um vazamento de gás. Então, responsabilidade do gestor
terá sempre de resolver os problemas e não culpa, né? Às vezes, em conversa, né, ou às vezes pergunta, recebo, ó, foi culpa minha, ou alguém aponta, é culpa sua. Então não é culpa sua como gestor, é responsabilidade sua resolver. Beleza, turma? Então fica bem claro aqui a diferença entre culpa e responsabilidade. Nós não temos culpa, mas sim a responsabilidade de resolver determinados problemas que acontecem em nossa obra, a gente como gestor, beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha, comenta e vamos ajudar mais engenheiros, né, mais gestores de obras a entender também essa diferença do que é culpa e do que é responsabilidade dentro de uma obra, beleza? Valeu, forte abraço!